6 horas agora. Eu acabei de chegar da faculdade, então glamour zero. E hoje eu quero falar sobre a inutilidade da filosofia. Aliás, sobre essas pessoas que dizem que filosofia é inútil, pra que você vai fazer filosofia, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Bom, eu vim deixar um recado para essas pessoas hoje, né? E elas zoam, elas caçoam de uma coisa que elas nem sabem na realidade a fundo do que se trata, né? Então, sim, a filosofia é inútil, sim. E ela é inútil justamente porque ela não pode ser instrumentalizada. Como, por exemplo, essa caneta. Essa caneta, ela é um instrumento para eu poder escrever, né? E ela é útil até o momento que ela tem carga. A partir do momento que ela não possui mais carga, que acabou a carga dela, ela se torna inútil e é descartada. Então a filosofia é inútil por causa disso, porque ela não pode ser instrumentalizada e graças a Deus ela não pode ser instrumentalizada, porque se pudesse, hoje ela estaria em desuso, né? Seria descartada, né? E eu não poderia estar fazendo esse curso maravilhoso de filosofia que eu faço na faculdade UFRJ. Aliás, professores ótimos que tem lá. Mas enfim, voltando aqui à inutilidade da filosofia, a filosofia, ela faz você pensar, ela faz você meditar, ter seus próprios pensamentos, pensamentos questionadores, né? E ela te faz sair desse senso comum, né? O homem, ele tem preguiça de pensar. Ele vive no pensamento puramente pensado, né? Que seria esse pensamento alienado, pensamentos que já pensaram por ele se contenta com isso e não quer questionar, não quer ir a fundo, não quer saber. E o filósofo não, o filósofo ele vive com um pensamento pensante, né? Que é um pensamento filosófico, um pensamento reflexivo, um pensamento subjetivo. E aí essas pessoas que estão acostumadas a viver no senso comum, com um pensamento puramente pensado, vem e questiona nós filósofos. Nós não, porque eu ainda sou uma estudante de filosofia, né? Ainda não sou uma filósofa. Então eu trouxe um texto aqui do filósofo Heidegger, que ele fala justamente sobre isso, sobre a inutilidade da filosofia. E ele diz assim, eu destaquei alguns trechos que eu vou ler para vocês. E ele diz assim, como quer que seja, o filosofar é e permanecerá sempre um saber que não só não se deixa moldar pela medida do tempo, mas ainda submete o tempo à sua própria medida. A filosofia se acha necessariamente fora de seu tempo por pertencer àquelas poucas coisas cujo destino consiste em nunca perder nem dever encontrar ressonância imediata na atualidade. Ou seja, a filosofia ela não pode ter ressonância na imediata, não pode ter ressonância imediata. Caso isso aconteça, é uma distorção, né? Ele diz, onde tal ocorre, onde uma filosofia se transforma em moda, é porque ou não há verdadeira filosofia, ou uma verdadeira filosofia foi desvirtuada, foi distorcida e abusada segundo propósitos alheios para satisfazer as necessidades do tempo. Aí ele faz um destaque para quem a filosofia é dirigida, para quem esse pensamento é dirigido, que ele diz assim, a filosofia jamais poderá proporcionar imediatamente as forças, nem tampouco criar os modos de agir e as ocasiões que conduzem a determinada situação histórica, pela simples razão de concernir de modo imediato apenas a uma minoria. Que minoria? A minoria daqueles que, criando, transforma a minoria dos revolucionários. Então, ela tende a concernir somente essa minoria que somos nós, né, filósofos revolucionários, que vamos contra a esse senso comum, ou até mesmo que queremos ir além disso, queremos ir a fundo das questões, né? E aí diz, está, pois, certo, na melhor ordem dizer que com filosofia nada se pode fazer. O errado seria pensar que com isso terminou o juízo sobre a filosofia, pois sobrevém-lhe ainda um pequeno acréscimo na forma de uma contrapergunta. Se nós nada poderemos fazer com filosofia, acaso a filosofia também não poderá fazer alguma coisa conosco, contanto que nos abandonemos a ela? Ou seja, nada eu posso fazer com a filosofia, já que ela não é um instrumento, mas
O importante é o que a filosofia não pode fazer comigo caso eu me dedique a ela. Ela pode revolucionar o meu pensamento, ela pode me fazer pensar por mim mesma, ela pode me tirar desse senso comum, né? Que é importantíssimo. E aí ele segue. Nada mais errôneo do que negar o valor da filosofia para a vida. Sem dúvida, nem sempre o filósofo assume grande importância na realidade cotidiana. O filósofo, posto a ridículo pelo povo como um ser inofensivo que vive entregue a seu pensamento, é na realidade uma potência terrível, ó. Seu pensamento tem o efeito da dinamite, segue seu caminho, conquista os homens um após o outro até que logra arrebatar multidões. Chega o momento em que triunfa de todos os obstáculos e regula a marcha da humanidade, ou estende o sudário por sobre as suas ruínas. Por isso, os que pretendam saber aonde conduz o caminho que trilhamos procederão acertadamente em atender não aos políticos, senão aos filósofos. O que os filósofos proclamam hoje será a crença de amanhã. Ou seja, os políticos já vêm com um discurso preconcebido, né? Um discurso já visto para quem será direcionado, ou seja, para quem eles irão agradar, eles pensam já para quem eles irão agradar. Isso é muito fácil fazer, já ao contrário dos filósofos, que vão em busca puramente da verdade e do que vem de tudo por trás, o que vem por trás de tudo, aliás. Então é isso, espero ter esclarecido. Então, antes de vocês questionarem, antes de vocês caçoarem, tentem saber, tentem compreender, tentem estudar mais sobre o assunto, antes de sair por aí falando besteira. E é isso. Acho que hoje é só o que eu tinha pra falar. Eu tô cansada já. Não sei se eu falei muito bem nesse vídeo hoje, mas enfim, eu não vou fazer outro. Vai ficar desse jeito mesmo, eu só vou dar uma editada. Agora eu vou tomar um banho e vou dar uma descansada. Então, até um próximo vídeo. Tchau!